Eu nunca imaginei que uma simples tarefa como levar o lixo para a rua mudaria minha vida para sempre. Se alguém me dissesse isso há 3 anos, eu riria da cara da pessoa. Afinal, eu sou o Roberto Steinberg, empresário dono da Steinberg Metalúrgica, uma das maiores empresas do setor aqui em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Minha rotina sempre foi a mesma. Acordar às 5:30 da manhã, tomar um café reforçado que minha esposa Helena preparava e já sair de casa pensando nos negócios, nas reuniões, nos contratos milionários que precisava fechar. Vocês precisam entender uma coisa sobre mim. Eu sempre fui obcecado pelo trabalho. Desde que herdei a metalúrgica do meu pai, há 22 anos, minha única preocupação era expandir, crescer, faturar mais. Eu sonhava em transformar nossa empresa numa multinacional, sabe? Queria que o nome Steinberg fosse conhecido no mundo inteiro. Por causa dessa obsessão, eu praticamente terceirizava tudo na minha vida pessoal. Tinha funcionários para tudo. Motorista, jardineiro, faxineira, cozinheira. Eu não me misturava com essas coisas que considerava menores. Era um erro que eu nem percebia na época. A Márcia Santos trabalhava conosco há quase 10 anos. Ela era responsável pela limpeza da empresa e também fazia alguns serviços na minha casa, como levar o lixo para a coleta. Era uma mulher de 52 anos, batalhadora, mãe solteira que criou 2 filhos praticamente sozinha. Eu mal conversava com ela além de um bom dia protocolar quando cruzávamos pelos corredores. Para mim, ela era apenas mais uma funcionária na folha de pagamento. Mas naquela terça-feira de outubro, tudo mudou. Eu estava atrasado para uma reunião importantíssima com investidores japoneses que queriam conhecer nossa fábrica. Era uma oportunidade de ouro, o tipo de negócio que eu sonhava fechar há anos. Quando cheguei na empresa, às 6:15 da manhã, percebi que havia algo estranho. Os sacos de lixo ainda estavam acumulados na área de serviço, e o caminhão da coleta já tinha passado pela rua. Isso nunca acontecia. Fui procurar a Márcia e descobri que ela havia ligado durante a madrugada, dizendo que não poderia vir trabalhar. A filha mais nova dela, de apenas 8 anos, tinha tido uma febre muito alta e precisou ser levada ao hospital. Qualquer pessoa normal teria entendido a situação, mas eu fiquei genuinamente irritado. Como assim ela escolheu faltar justamente no dia da reunião mais importante do mês? Como ela não conseguiu resolver essa situação de outra forma? Liguei para a Helena, minha esposa, mas ela estava no salão se arrumando para um almoço beneficente. Tentei ligar para outros funcionários, mas era muito cedo e ninguém atendia. Os investidores japoneses chegariam em 2 horas. A fábrica precisava estar impecável. E eu estava ali parado olhando para 6 sacos enormes de lixo que precisavam sair dali imediatamente. Foi quando tomei uma decisão que, na época, me pareceu a coisa mais humilhante do mundo. Eu mesmo levaria o lixo para a rua. Juro para vocês que fiquei alguns minutos parado ali, olhando para aqueles sacos, como se eles fossem criaturas alienígenas. Quando foi a última vez que eu tinha segurado um saco de lixo? Honestamente, não conseguia me lembrar. Coloquei meu terno italiano de R$ 2.000 no cabide, arregacei as mangas da camisa branca e comecei a carregar os sacos um por um. Eles eram mais pesados do que eu imaginava. Minha coluna, acostumada apenas com cadeiras ergonômicas e carros com bancos de couro, começou a reclamar já no segundo saco. Minhas mãos macias de quem nunca fez trabalho braçal começaram a ficar vermelhas com o atrito das alças plásticas. Enquanto carregava o terceiro saco, uma mistura de restos de comida da cantina e aparas de metal da produção, comecei a sentir um cheiro azedo que me deu vontade de vomitar. Como a Márcia fazia isso todos os dias sem reclamar. Como eu nunca tinha percebido o quanto esse trabalho era físico e desagradável. O caminho da área de serviço até a calçada nunca me pareceu tão longo. Cada passo que eu dava com aqueles sacos nas mãos era como uma lição de humildade que a vida estava me dando à força. Eu suava dentro da minha camisa social, sentia os músculos dos braços queimando e ainda tinha 3 sacos para carregar. Foi no 4º saco que aconteceu algo que me marcou profundamente. Uma das alças se rompeu bem na metade do caminho e todo o conteúdo se espalhou pelo chão. Restos de comida, papéis sujos, embalagens vazias. Eu fiquei ali parado, olhando para aquela bagunça, sentindo uma frustração que não sentia há anos. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava enfrentando um problema que o dinheiro não podia resolver imediatamente.
Tive que voltar para buscar uma vassoura e uma pá, ferramentas que eu nem sabia onde ficavam guardadas na minha própria empresa. Demorei 15 minutos só para encontrá-las no almoxarifado. Quando finalmente consegui limpar tudo e terminar de levar os últimos sacos, eu estava completamente suado, sujo e com as mãos manchadas. Mas foi exatamente nesse momento, quando eu finalmente coloquei o último saco na calçada e me preparava para voltar para dentro, que minha vida inteira deu uma guinada de 180 graus. O que eu vi do outro lado da rua fez meu coração parar e minha mente entrar em colapso completo. Minha filha Isabela, minha única filha, estava encostada na parede de um prédio comercial beijando apaixonadamente um rapaz que eu nunca tinha visto na vida. Mas não era só isso que me chocou. O rapaz estava vestindo o uniforme laranja da prefeitura, aquele uniforme que eu via todos os dias nos garis que coletavam o lixo da nossa rua. Isabela, minha princesa de 22 anos, formada em uma das melhores universidades do país, prometida em casamento para o filho do meu sócio bilionário, estava ali na rua, às 7 da manhã, se beijando com um gari, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E pelo jeito que eles se abraçavam, pela intimidade que demonstravam, aquilo claramente não era a primeira vez. Senti minhas pernas ficarem fracas. O mundo começou a girar ao meu redor. 22 anos construindo um império, planejando o futuro da minha filha, organizando o casamento que uniria duas das maiores fortunas do Rio Grande do Sul, e ela estava ali, jogando tudo para o alto por causa de um gari. Mas, gente, o que eu presenciei naqueles primeiros segundos foi apenas o começo de uma história muito mais complexa e chocante do que eu jamais poderia imaginar. O que parecia ser apenas uma paixão proibida entre classes sociais diferentes era, na verdade. Me digam nos comentários de onde vocês são. Quero muito conhecer vocês que estão acompanhando essa história. E se vocês ainda não se inscreveram no canal Relatos de Amores Improváveis, se inscrevam agora porque vocês não vão querer perder o que aconteceu depois que eu vi essa cena. Fiquei parado ali por alguns segundos que pareceram uma eternidade, tentando processar aquela imagem. Minha primeira reação foi de pura indignação. Como assim? Como minha filha, criada com toda a educação, com todos os privilégios que o dinheiro podia comprar, estava se comportando daquela forma na rua, para todo mundo ver, e principalmente, como ela estava se envolvendo com alguém tão diferente da nossa realidade. Vocês precisam entender que eu sempre tive planos muito específicos para a Isabela. Desde pequena, eu a preparei para assumir um papel importante na nossa sociedade. Ela estudou nos melhores colégios, fez intercâmbio na Europa, se formou em engenharia ambiental na UFRGS com as melhores notas da turma. O casamento com Augusto Júnior, filho do Augusto Richter Sr., meu sócio e dono da Richter Holdings, era o coroamento de tudo isso. Era a união perfeita. Duas famílias tradicionais, duas fortunas que juntas criariam um império empresarial sem precedentes no sul do país. Augusto Júnior não era exatamente o homem dos sonhos. Eu sabia disso. Ele era um pouco mimado, gostava demais da vida noturna, tinha alguns vícios em jogos, mas nada que eu considerasse grave demais. Afinal, ele era jovem, rico, e com o tempo amadureceria. Além disso, o casamento não precisava ser por amor. Na nossa classe social, o amor era um luxo secundário. O importante era a estabilidade, a continuidade dos negócios, o futuro das próximas gerações. Isabela sempre foi rebelde em relação a esses planos. Desde a adolescência ela questionava nossos valores, falava sobre desigualdade social, se interessava por causas ambientais de uma forma que eu achava excessiva. Quando ela escolheu fazer engenharia ambiental em vez de administração, eu não gostei, mas pensei que fosse apenas uma fase. Quando ela começou a trabalhar com projetos sociais em bairros pobres, eu também relevei, achando que era coisa de jovem idealista. Mas vê-la ali, beijando aquele rapaz de uniforme da prefeitura, foi como receber um soco no estômago. Todo o meu mundo de certezas desabou naquele instante. Por alguns segundos pensei em atravessar a rua imediatamente e acabar com aquela cena constrangedora. Imaginem o escândalo. Roberto Steinberg flagrando a própria filha com um gari no meio da rua. Mas alguma coisa me fez hesitar. Talvez tenha sido a forma como eles se olhavam. Eu esperava ver uma paixão juvenil, um capricho passageiro, algo que pudesse ser facilmente resolvido com uma conversa séria e talvez uma mesada mais generosa. Porém, o que vi
Foi algo muito mais profundo. A forma como Isabela segurava o rosto dele, como ele a abraçava com cuidado, como os dois pareciam estar em uma bolha própria, alheios a tudo ao redor. Aquilo tinha cara de amor verdadeiro. Isso me perturbou ainda mais. Uma paixão passageira eu poderia resolver. Amor verdadeiro era uma complicação muito maior. Continuei observando escondido atrás do poste, sentindo-me como um espião da minha própria filha. Eles conversavam baixinho, e de vez em quando ela ria de algo que ele dizia. Era uma risada genuína, espontânea, muito diferente daquela risada educada e contida que ela sempre tinha nas festas da nossa sociedade. Ali, ela parecia feliz, realmente feliz. Foi então que notei algo estranho no comportamento deles. De repente, Isabela parou de rir e ficou com uma expressão preocupada. Ela olhou para os lados várias vezes, como se estivesse checando se alguém os estava vendo. O rapaz também ficou tenso, e eles começaram a falar de forma mais apressada, mais baixinha. Minha curiosidade falou mais alto que minha indignação. Resolvi me aproximar um pouco mais, me escondendo atrás dos carros estacionados, para tentar escutar alguma coisa. Eu sei que foi errado, que invadia a privacidade da minha filha, mas naquele momento eu precisava entender o que estava acontecendo. Foi quando escutei Isabela dizer algo que fez meu sangue gelar. João, você tem certeza de que eles não te seguiram até aqui? Você sabe que se descobrirem onde você está, João, esse era o nome dele, e descobrirem o quê? Quem eram eles? Do que Isabela estava falando? O rapaz, João, respondeu alguma coisa que não conseguia escutar direito, mas pela expressão de medo no rosto da minha filha, percebi que havia algo muito mais sério acontecendo ali. Aquilo não era apenas um romance proibido entre classes sociais diferentes. Havia um perigo real envolvido. Isabela pegou na mão dele e disse: "A reunião de hoje é importante. Se conseguirmos mais 2 empresas dispostas a testemunhar, teremos provas suficientes para..." Nesse momento, um ônibus passou na rua e abafou o resto da conversa. Quando o barulho diminuiu, eles já estavam se despedindo. Isabela deu um beijo rápido nele e disse: "Cuidado, João. Se acontecer alguma coisa com você, eu nunca me perdoaria." Ele respondeu: "Não se preocupe, Isabela. Depois de tudo que seu pai fez por mim sem saber, eu não vou desistir agora. A verdade precisa vir à tona." Meu pai? O que eu tinha a ver com aquela história? Que verdade era essa que precisava vir à tona? Isabela se afastou caminhando na direção da nossa casa. João ficou parado alguns segundos, olhando para ela se afastar, e depois começou a caminhar na direção oposta. Eu fiquei ali, escondido atrás do carro, tentando processar tudo o que tinha escutado. Evidentemente, aquela não era uma paixão comum. Isabela e João estavam envolvidos em algum tipo de situação que envolvia perigo, testemunhas, provas. E de alguma forma, eu estava conectado a tudo isso sem nem saber. Decidi seguir João para tentar entender melhor a situação. Mantive uma distância segura, me sentindo ridículo por estar perseguindo um gari pelas ruas de Caxias do Sul às 7h30 da manhã. Ele caminhou por cerca de 3 quarteirões, até chegar numa área mais comercial, próxima ao centro da cidade. Foi então que vi algo que me deixou ainda mais confuso. João parou em frente a uma papelaria pequena e cumprimentou o dono como se fossem velhos conhecidos. Eles conversaram por alguns minutos, e depois João entrou numa rua lateral que eu não conhecia bem. Continuei seguindo de longe e, para minha surpresa, vi João entrar num prédio comercial antigo. Esperei alguns minutos e me aproximei para ler as placas na entrada. Era um prédio que abrigava vários escritórios pequenos, contadores, advogados, consultores. No 3º andar, uma placa me chamou a atenção. ONG Verde Esperança. Projetos ambientais e sociais. Verde Esperança. Esse nome me soava familiar. Onde eu já tinha ouvido falar dele? Foi então que me lembrei. Isabela sempre falava sobre trabalhos voluntários que fazia numa ONG, mas eu nunca prestei muita atenção nos detalhes. Será que era essa mesma ONG? Será que era assim que eles se conheceram? Fiquei ali parado por mais alguns minutos, tentando encaixar as peças do quebra-cabeças. Minha filha, formada em engenharia ambiental, trabalhava numa ONG ambiental onde conheceu um gari que, pelo que eu tinha escutado, estava envolvido em algum tipo de situação que requeria provas e testemunhas. E de alguma forma, eu estava conectado a tudo isso. Olhei no meu relógio e me lembrei da reunião com os investidores japoneses. Já eram 8 horas,
E eu estava perdendo tempo precioso tentando desvendar a vida amorosa da minha filha. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que não conseguiria me concentrar em negócios enquanto não entendesse o que estava acontecendo. Decidi voltar para a empresa e tentar agir normalmente, mas prometei a mim mesmo que naquela noite teria uma conversa séria com Isabela. Eu precisava saber toda a verdade sobre João, sobre a ONG, sobre as tais provas que eles estavam coletando e principalmente sobre como eu estava envolvido nisso tudo. Durante o caminho de volta, minha mente fervilhava com possibilidades. Será que Isabela estava sendo enganada por algum golpista que se passou por Gari para se aproximar da nossa família? Será que João sabia quem ela era desde o início e estava usando os sentimentos dela para algum propósito escuso? Ou será que havia algo muito mais complicado acontecendo, algo que eu, focado apenas nos meus negócios, não tinha percebido? Uma coisa eu sabia: minha vida nunca mais seria a mesma depois daquela manhã. E essa era apenas a primeira de muitas surpresas que me esperavam. A reunião com os investidores japoneses foi um desastre completo. Eu tentei me concentrar, mas minha mente estava constantemente voltando para a cena que presenciei na rua. Os japoneses perceberam minha falta de foco, fizeram algumas perguntas técnicas que eu respondi de forma vaga, e no final, saíram da empresa claramente desinteressados. Perdi um negócio de 15 milhões de reais porque não conseguia parar de pensar na minha filha beijando um gari. Durante o resto do dia, fui incapaz de trabalhar direito. Cancelei 2 reuniões, deixei vários e-mails sem resposta e passei horas olhando pela janela da minha sala imaginando 1000 cenários diferentes para explicar o que tinha visto. Por volta das 5 da tarde, não aguentei mais. Liguei para casa e pedi para Helena preparar um jantar especial, que eu queria conversar com Isabela sobre assuntos importantes. Quando cheguei em casa, às 7 da noite, Isabela ainda não tinha voltado. Helena disse que ela saiu de manhã cedo falando que tinha compromissos na ONG e só voltaria para o jantar. ONG. Lá estava aquela palavra de novo. Decidi que era hora de descobrir exatamente o que minha filha fazia nessa tal Verde Esperança. Fui para o meu escritório em casa e comecei a pesquisar na internet. A ONG Verde Esperança realmente existia. Tinha um site simples, mas bem organizado, e trabalhava com projetos de educação ambiental e reciclagem em comunidades carentes de Caxias do Sul e região. Havia várias fotos de eventos e atividades, e em algumas delas reconheci Isabela sorrindo ao lado de crianças, ensinando sobre separação de lixo e reutilização de materiais. Mas foi numa foto específica que meu coração parou de bater. Era uma imagem de um evento de limpeza de um arroio poluído. E lá estava Isabela ao lado de várias pessoas, incluindo um rapaz que eu reconheci imediatamente. João, o gari que eu vira beijando minha filha pela manhã. Só que na foto ele não estava vestindo o uniforme de gari. Ele usava uma camiseta da ONG e segurava uma prancheta, como se estivesse coordenando alguma atividade. A legenda da foto dizia: Mutirão de limpeza do Arroio Tega com a participação dos voluntários Isabela Steinberg e João Santos, coordenador técnico do projeto. Coordenador técnico? Gari, que era coordenador técnico de projetos ambientais? Continuei vasculhando o site e encontrei mais informações sobre João Santos. Havia uma pequena biografia que me deixou completamente perplexo. João Santos, 29 anos, formado em Engenharia Ambiental pela USP, especialista em recuperação de áreas degradadas e tratamento de resíduos industriais. Integrou a equipe da Verde Esperança em 2022, trazendo sua experiência em grandes projetos ambientais desenvolvidos em São Paulo. Formado em Engenharia Ambiental pela USP, o mesmo curso da Isabela, mas então por que diabos ele estava trabalhando como gari? Nada daquilo fazia o menor sentido. Isabela chegou em casa às 8h15, com aquele ar cansado, mas satisfeito de quem passou o dia fazendo algo que gosta. Ela me cumprimentou normalmente, deu um beijo na minha testa como sempre fazia, e foi se arrumar para o jantar. Observei cada movimento dela, procurando sinais de que algo havia mudado, mas ela parecia a mesma Isabela de sempre. Durante o jantar, tentei sondá-la indiretamente sobre suas atividades na ONG. Perguntei sobre os projetos, sobre as pessoas com quem trabalhava, sobre os coordenadores. Ela respondeu tudo com naturalidade, mencionou alguns nomes, falou sobre as dificuldades de conseguir financiamento para os projetos, mas em nenhum momento mencionou João. Foi quando decidi ser mais direto. Isabela,
Hoje de manhã eu precisei levar o lixo para a rua porque a Márcia faltou. Enquanto estava lá fora, vi você conversando com um rapaz perto da empresa. Quem era? Vi sua expressão mudar instantaneamente. Ela ficou pálida, engasgou com o suco que estava bebendo e demorou alguns segundos para responder. Ah, papai. Deve ter sido algum morador da região. Às vezes as pessoas me reconhecem por causa da ONG e vêm conversar sobre os projetos. Era mentira. Eu sabia que era mentira pela forma como ela desviou o olhar, pela forma como sua voz ficou levemente trêmula. Minha filha nunca foi boa em mentir, e naquele momento estava claro que ela estava escondendo algo importante. Isabela, eu disse tentando manter a voz calma, eu vi vocês se beijando. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena parou de mastigar e olhou alternadamente para mim e para Isabela, tentando entender o que estava acontecendo. Isabela ficou vermelha, depois pálida, depois vermelha de novo. Suas mãos tremeram quando ela pousou o garfo no prato. Papai, eu posso explicar. Ela começou, mas sua voz falhou. Então explique. Eu respondi. Explique por que minha filha, que está prometida em casamento para o Augusto Júnior, estava beijando um gari na rua às 7 da manhã. Foi então que Isabela fez algo que me surpreendeu completamente. Em vez de se desculpar, em vez de inventar uma desculpa ou prometer que não aconteceria de novo, ela se levantou da mesa e me olhou diretamente nos olhos com uma determinação que eu nunca tinha visto antes. Papai, João não é um gari. Ele é engenheiro ambiental formado pela USP, assim como eu. Ele trabalha na Verde Esperança como coordenador técnico e só está usando o uniforme de gari porque... Ela parou no meio da frase, como se tivesse percebido que estava revelando demais. Por que o quê, Isabela? Eu pressionei. Ela olhou para Helena, que estava completamente perdida na conversa, depois olhou para mim novamente e disse: Por que ele está se escondendo, papai? Ele veio de São Paulo fugindo de pessoas muito perigosas, e trabalhar como gari durante o dia é a forma que ele encontrou de não ser descoberto. Fugindo de quem? Por que alguém fugiria de São Paulo para trabalhar como gari em Caxias do Sul? Isabela respirou fundo e disse algo que fez meu mundo desabar mais uma vez. Porque ele descobriu um esquema de poluição ambiental criminoso envolvendo várias empresas grandes de São Paulo. Ele tinha provas, documentos, laudos técnicos que comprovavam que essas empresas estavam despejando resíduos tóxicos em rios e aterros clandestinos há anos. Quando ele tentou denunciar, começou a receber ameaças de morte. Senti um arrepio subir pela minha espinha. Que tipo de empresas? Grandes grupos empresariais, papai. Empresas com muito dinheiro e muito poder para silenciar quem tentasse expô-las. Algo na forma como ela falou me deixou extremamente inquieto. Isabela, essas empresas... Elas têm alguma conexão com o Rio Grande do Sul? Ela hesitou por um longo momento, claramente debatendo internamente se deveria ou não me contar a verdade completa. Finalmente, ela sussurrou. Uma delas tem, papai. Uma delas tem conexão direta com a nossa família. Meu sangue gelou. Como assim, conexão direta com a nossa família? Isabela olhou para Helena, que estava com a mão na boca, claramente chocada com o rumo da conversa. Depois olhou para mim e disse as palavras que mudaram tudo. A Richter Holdings, papai. A empresa do Augusto Senhor, seu sócio, é uma das principais envolvidas no esquema que João descobriu em São Paulo. O mundo parou. Literalmente parou. Eu senti como se tivesse levado um soco no estômago e outro na cabeça ao mesmo tempo. Augusto Richter Sr. E meu sócio há 12 anos, homem com quem fechei dezenas de negócios, pai do rapaz que minha filha ia se casar, estava envolvido em crimes ambientais. Isabela, você tem certeza do que está dizendo? Minha voz saiu como um sussurro. Tenho, papai. João tem todos os documentos, todas as provas. A Richter Holdings tem uma subsidiária em São Paulo que opera há mais de 10 anos, despejando resíduos tóxicos de forma irregular. Eles subornaram fiscais, falsificaram laudos ambientais. E quando João descobriu tudo isso e tentou denunciar, eles enviaram pessoas para ameaçá-lo de morte. Helena se levantou da mesa abruptamente e correu para o banheiro. Eu ouvi o barulho dela vomitando. Minha esposa sempre teve estômago fraco para situações de tensão, mas naquele momento eu entendi perfeitamente a reação dela. Isabela, se isso é verdade, por que você não me contou antes? Por que você não trouxe esse João aqui para conversarmos? Ela riu, mas foi uma risada amarga, sem humor. Papai,
Como eu poderia contar que o homem por quem me apaixonei está fugindo do pai do meu noivo? Como eu poderia explicar que descobri que nossa família está prestes a se unir com criminosos? A realidade começou a bater com força total. Minha filha não estava apenas se rebelando contra um casamento arranjado. Ela tinha descoberto que Augusto Richter Sr. era um criminoso, e por causa disso se envolveu com o homem que tinha as provas contra ele. Há quanto tempo você sabe disso tudo? Perguntei. Há 3 meses, papai. Conheci João na ONG há 6 meses. Mas só descobri sobre o passado dele e sobre a Richter Holdings há 3 meses. Foi quando percebi que não podia me casar com Augusto Júnior. Não conseguiria viver sabendo que meu sogro é um criminoso e que meu marido provavelmente sabe de tudo. Augusto Júnior sabe sobre os crimes do pai? Isabela assentiu gravemente. João tem evidências de que ele não apenas sabe, como participa ativamente do esquema. Augusto Júnior é quem faz os contatos com os políticos corruptos que facilitam as operações ilegais. Senti minha cabeça girar. Em um único dia, descobri que minha filha estava apaixonada por um gari que na verdade era um engenheiro fugindo de criminosos, que meu sócio de negócios era um criminoso ambiental, e que o futuro genro que eu tanto aprovava era também um bandido. Mas o pior ainda estava por vir. Isabela se aproximou de mim, segurou minhas mãos e disse com lágrimas nos olhos: Papai, tem mais uma coisa que você precisa saber. E essa vai ser a mais difícil de escutar. Senti meu coração acelerar ainda mais. Como poderia haver algo pior do que descobrir que meu sócio era um criminoso e que minha filha estava apaixonada por um homem em fuga? Fala, Isabela. Depois de tudo que já ouvi hoje, acho que consigo aguentar mais uma revelação. Ela soltou minhas mãos e caminhou até a janela, ficando de costas para mim. Quando começou a falar, sua voz estava embargada. Papai, a Steinberg Metalúrgica também está envolvida no esquema. O mundo desabou literalmente sobre minha cabeça. Senti como se tivesse levado um raio. O que você disse? Nossa empresa, papai. A Steinberg Metalúrgica está sendo usada para lavar parte do dinheiro sujo que vem dos crimes ambientais da Richter Holdings. Levantei da cadeira tão bruscamente que ela caiu para trás. Isabela, isso é impossível. Eu conheço cada operação da minha empresa. Eu assino cada contrato, aprovo cada transação. Ela se virou para mim com o rosto banhado em lágrimas. Papai, você confia no Augusto, senhor? Não confia? Há 12 anos vocês são sócios. Você já questionou alguma vez de onde vem o dinheiro dos investimentos que ele faz na nossa empresa? A pergunta me atingiu como uma facada. Eu nunca tinha questionado. Augusto Richter, senhor, sempre foi um investidor generoso, sempre aparecia com propostas de expansão, sempre tinha capital disponível para novos projetos. Em 12 anos de sociedade, ele injetou mais de 20 milhões de reais na Steinberg Metalúrgica. E eu, cego pela ganância e pela ambição de crescer, nunca perguntei de onde vinha tanto dinheiro. Isabela, me diga exatamente o que você sabe. Minha voz estava trêmula, mas eu precisava da verdade completa. Ela se sentou na poltrona em frente a mim e começou a falar com uma calma assustadora. João descobriu que a Richter Holdings criou um esquema complexo de lavagem de dinheiro. Eles cometem crimes ambientais em São Paulo, recebem pagamentos de empresas para descartar irregularmente resíduos tóxicos e depois precisam limpar esse dinheiro sujo. Uma das formas que encontraram foi investir em empresas menores e legítimas. Aqui no Rio Grande do Sul, senti minha garganta secar completamente. E a nossa empresa é uma das principais receptoras desse dinheiro sujo, papai. Cada vez que o Augusto, senhor, propõe um novo investimento, cada vez que ele financia uma expansão da nossa fábrica, ele está usando o dinheiro que veio de crimes ambientais. Me deixei cair de volta na cadeira. 22 anos construindo uma empresa, orgulhoso do meu trabalho, da minha reputação, do legado que deixaria para minha filha. E descobrir que tudo isso foi construído com dinheiro de crimes. Era como descobrir que minha vida inteira havia sido uma mentira. Papai! Isabela continuou, agora chorando abertamente. Tem mais. João descobriu que nos próximos 3 meses, a Polícia Federal vai deflagrar uma operação gigantesca para desmantelar esse esquema. Eles já estão investigando há 2 anos. Já têm provas suficientes. Quando isso acontecer, todas as empresas envolvidas serão fechadas. Todos os sócios serão presos. Presos? A palavra saiu como um sussurro. Papai,
Você pode ir preso por lavagem de dinheiro mesmo que não soubesse de nada. A justiça não vai acreditar que em 12 anos de sociedade você nunca desconfiou de nada. Senti o mundo girar ao meu redor. Presos. Isabela estava me dizendo que eu poderia ir preso, que minha empresa seria fechada, que minha reputação seria destruída, que tudo pelo que trabalhei durante décadas desapareceria da noite para o dia. Mas havia algo ainda pior na expressão do rosto da minha filha, algo que me disse que as más notícias ainda não tinham acabado. Isabela, o que mais você sabe que não me contou? Ela fungou, enxugou as lágrimas com as costas da mão e disse a coisa mais aterrorizante que eu já ouvi na vida. Papai, o Augusto Sr. e o Augusto Júnior sabem que João está em Caxias do Sul. Eles descobriram há 2 semanas. Meu sangue gelou. Como descobriram? Não sabemos ao certo. Talvez tenham contratado detetives particulares. Talvez tenham subornado alguém. O importante é que eles sabem onde João está, sabem que ele tem as provas e sabem que eu estou ajudando ele. Isabela, você está em perigo? Ela assentiu. E naquele momento vi minha filha não como a jovem rebelde que questionava meus valores, mas como uma criança assustada que precisava de proteção. Estamos todos em perigo, papai. Eu, você, mamãe, João, o Augusto Senhor, não é apenas um criminoso ambiental. João descobriu que ele já mandou matar 3 pessoas em São Paulo que tentaram denunciar o esquema. Senti minha visão escurecer. Mandou matar pessoas? Meu sócio de 12 anos era um assassino? Papai, senta direito. Isabela se levantou e veio até mim. Você está muito pálido. Helena voltou do banheiro nesse momento ainda trêmula, e quando viu minha expressão perguntou: Roberto, o que aconteceu? Você está bem? Helena, eu disse com a voz que mal saía. Senta aqui. Preciso te contar uma coisa. Passei os próximos 20 minutos contando para minha esposa tudo que Isabela havia me revelado. Vi Helena passar pelas mesmas fases que eu. Incredulidade, choque, desespero, terror. Quando terminei, ela estava chorando convulsivamente. Roberto, o que vamos fazer? Como vamos sair dessa situação? Era uma pergunta para a qual eu não tinha resposta. Como um homem de 48 anos, que sempre se considerou honesto e trabalhador, lidaria com a descoberta de que era, tecnicamente, um criminoso? Como protegeria minha família de assassinos? Como salvaria minha empresa de uma operação da Polícia Federal? Isabela, eu disse, tentando manter alguma compostura. Onde está João agora? Ele está escondido numa pensão no centro da cidade. Ele só sai para trabalhar como gari, porque é o único lugar onde os homens do Augusto Senhor não procurariam por ele. Eu preciso falar com ele. Isabela ficou em pânico. Papai, não. É muito perigoso. Se alguém vir vocês juntos, se o Augusto Senhor descobrir que você sabe de tudo... Isabela, eu preciso ver as provas que ele tem. Preciso entender exatamente o que nossa família está enfrentando. E, principalmente, preciso saber se existe alguma forma de sairmos dessa situação sem que todos acabemos mortos ou presos. Ela ficou em silêncio por um longo momento, claramente debatendo se seria seguro ou não me apresentar ao João. Finalmente, ela suspirou e disse: Está bem, papai, mas tem que ser amanhã de manhã, muito cedo, antes do trabalho dele, e tem que ser num lugar totalmente neutro. Onde? Na igreja do centro. João vai lá todo dia às 6 da manhã para rezar antes de começar o trabalho. Ele é católico praticante e diz que só a fé está o mantendo são nessa situação toda. Aquela informação me surpreendeu. Não sei porquê, mas saber que João era religioso de alguma forma me tranquilizou um pouco. Talvez porque, no meio de toda aquela loucura, precisasse me agarrar a algum sinal de que ele era uma pessoa de caráter. Isabela, uma última pergunta, eu disse. Por que você não fugiu? Por que não pegou João e foram para outro estado, para outro país? Ela me olhou com uma expressão que misturava amor, determinação e uma tristeza profunda. Porque eu te amo, papai. Porque não podia abandonar você e mamãe sabendo que vocês seriam destruídos por uma situação da qual não tinham culpa. E porque João me convenceu de que fugir não resolve nada. Os crimes continuariam acontecendo, outras pessoas continuariam sendo mortas, o meio ambiente continuaria sendo destruído. Naquele momento, olhando para minha filha, percebi que eu havia sido um idiota durante anos. Isabela não era rebelde por capricho. Ela era uma mulher de princípios,
Uma pessoa que preferia enfrentar perigos mortais a ser cúmplice de crimes. Ela era mais corajosa e mais íntegra do que eu jamais tinha sido. Isabela, eu disse me levantando e abraçando-a pela primeira vez em meses. Eu sinto muito. Sinto muito por ter tentado forçar você a se casar com o filho de um criminoso. Sinto muito por ter construído nossa fortuna com dinheiro sujo sem perceber. E sinto muito por só agora estar entendendo quem você realmente é. Ela me abraçou de volta e senti suas lágrimas molharem minha camisa. Papai, nós vamos encontrar uma saída para isso. João tem um plano. Não vai ser fácil. E vamos perder muita coisa, mas vamos sobreviver. Naquela noite, não preguei o olho. Fiquei na cama ao lado de Helena, que também não conseguia dormir, pensando em como minha vida havia se transformado completamente em menos de 24 horas. Na manhã anterior, eu era um empresário bem-sucedido planejando expandir seus negócios. Agora, eu era um criminoso involuntário cuja família estava ameaçada de morte. Às 5 da manhã, me levantei, tomei um banho e me preparei para o encontro que mudaria tudo. Minha conversa com João Santos, o homem que tinha o poder de salvar ou destruir completamente minha família. A Igreja do Sagrado Coração, no centro de Caxias do Sul, nunca me pareceu tão imponente quanto naquela manhã fria de outubro. Às 5h50, eu estava estacionado do outro lado da rua, observando a entrada, nervoso como nunca estive em minha vida. Às 5h55, vi uma figura familiar se aproximar. João, vestindo uma jaqueta simples por cima do uniforme de gari, caminhando com passos rápidos mas cuidadosos, olhando constantemente para os lados. Esperei ele entrar na igreja antes de sair do carro. Quando empurrei a pesada porta de madeira, encontrei João ajoelhado no primeiro banco rezando em silêncio. A igreja estava vazia. Apenas algumas velas acesas no altar criavam uma luz suave e reconfortante. Me aproximei devagar e sussurrei. João? Ele se virou, e pela primeira vez pude ver seu rosto de perto. Era um homem jovem, com olhos inteligentes mas cansados, uma barba mal feita e uma expressão de quem carregava um peso muito grande nos ombros. Quando me reconheceu, seu rosto ficou pálido. Senhor Steinberg. Ele se levantou rapidamente. Isabela disse que o senhor queria me conhecer, mas não achei que... Senta, eu interrompi, apontando para o banco. Temos pouco tempo e eu preciso saber de tudo. Nos próximos 40 minutos, João me contou a história mais assustadora que já ouvi. Ele havia sido contratado pela Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo para fazer uma auditoria técnica em várias empresas suspeitas de crimes ambientais. Durante suas investigações, descobriu que a Richter Holdings não apenas descartava irregularmente resíduos tóxicos, mas também operava um esquema de corrupção que envolvia políticos, fiscais ambientais e até mesmo delegados da Polícia Civil. Senhor Steinberg, João disse tirando um envelope amarelo de dentro da jaqueta. Eu tenho aqui cópias de documentos que provam tudo. Contratos falsos, laudos ambientais forjados, comprovantes de pagamento para autoridades corruptas. Quando tentei entregar isso para meu chefe na secretaria, descobri que ele também estava sendo subornado pela Richter. Ele me mostrou fotografias, documentos, e-mails impressos. Era uma quantidade impressionante de evidências. E no meio de tudo aquilo, reconheci a logomarca da Steinberg Metalúrgica em vários comprovantes de transferências bancárias. Como vocês descobriram que nossa empresa estava sendo usada? Perguntei. Isabela foi fundamental nisso, senhor. Quando nos conhecemos na ONG e começamos a namorar, eu eventualmente contei para ela sobre minha situação. Ela ficou chocada quando soube que eu estava fugindo da Richter Holdings, porque conhecia o nome da empresa. Foi ela quem me ajudou a rastrear as movimentações financeiras e descobrir que o dinheiro sujo estava sendo lavado através da Steinberg. Senti uma mistura de orgulho e terror. Orgulho porque minha filha havia sido corajosa e inteligente o suficiente para ajudar a desmascarar criminosos. Terror porque isso a colocava em perigo mortal. João, Isabela me disse que vocês têm um plano. Ele assentiu gravemente. Temos 3 opções, Sr. Steinberg. A primeira é fugirmos todos. Eu, Isabela, o senhor e sua esposa. Podemos sair do país e recomeçar a vida em outro lugar. Mas isso significaria abandonar as provas e permitir que os crimes continuem. Qual é a segunda opção? Entregarmos todas as provas para a Polícia Federal imediatamente e nos tornarmos testemunhas protegidas. O problema é que o senhor ainda pode ser processado por lavagem de dinheiro,
mesmo sendo inocente. Respirei fundo. E a terceira opção? João me olhou diretamente nos olhos. A mais arriscada, mas a única que pode salvar sua empresa e sua família. Colaborarmos com a Polícia Federal como informantes. O senhor continuaria trabalhando normalmente, mas gravaria conversas com Augusto Senhor, documentaria todas as operações suspeitas, ajudaria a polícia a construir um caso ainda mais sólido. Isso seria extremamente perigoso. Seria, senhor. Mas se dermos certo, o senhor sairia dessa situação não apenas como inocente, mas como herói. Sua empresa seria limpa, sua família estaria segura e dezenas de criminosos iriam para a cadeia. Fiquei em silêncio por alguns minutos, processando as opções. Todas eram aterrorizantes, mas a terceira pelo menos oferecia uma chance de sairmos dessa situação com nossa dignidade intacta. João, se eu aceitar ser informante, o que exatamente teria que fazer? Primeiro, procuraríamos o delegado Marcelo Ferreira, da Polícia Federal em Porto Alegre. Ele está coordenando a operação contra a Richter Holdings e é uma das poucas pessoas em quem podemos confiar. Segundo, o senhor continuaria suas atividades normais, mas usaria um gravador em todas as reuniões com Augusto Senhor III, documentaria todas as transações financeiras suspeitas. E vocês, Isabela e você? Continuaríamos nosso relacionamento em segredo, mas ela voltaria a fingir que aceita o casamento com Augusto Júnior. Isso nos daria acesso a informações privilegiadas da família Richter. A ideia de minha filha fingir que aceitaria se casar com o filho de um assassino me revoltou, mas entendi que era parte de um plano maior. Quanto tempo levaríamos para reunir provas suficientes? Segundo o delegado Ferreira, a operação está programada para acontecer em 3 meses. Se colaborarmos, esse prazo pode ser antecipado para 6 semanas. 6 semanas fingindo ser amigo de um homem que poderia me matar a qualquer momento. 6 semanas colocando minha família em risco. Mas também 6 semanas para limpar meu nome e proteger as pessoas que eu amo. João, eu disse, tenho uma pergunta que preciso fazer e quero que seja honesto comigo. Pode perguntar, senhor. Você realmente ama minha filha? Ou está usando os sentimentos dela para conseguir as informações que precisa? A pergunta o pegou de surpresa. Ele ficou em silêncio por um longo momento, depois disse com uma sinceridade que me tocou profundamente. Senhor Steinberg, eu amo Isabela mais do que minha própria vida. Se eu quisesse apenas informações sobre sua empresa, eu poderia ter conseguido de outras formas. Não precisaria me apaixonar pela filha do sócio de um criminoso e colocar ela em perigo. Eu a amo, e é justamente por amá-la que quero acabar com essa situação de uma vez por todas. Acreditei nele. Algo na forma como falou, na forma como seus olhos brilharam quando mencionou Isabela, me convenceu de que seus sentimentos eram genuínos. Está bem, João, aceito colaborar com a polícia, mas com uma condição. Isabela não pode continuar fingindo que vai se casar com Augusto Júnior. É perigoso demais. Senhor, sem o acesso que ela tem à família Richter? Não, eu interrompi. Encontremos outra forma, não vou permitir que minha filha se case com um criminoso nem mesmo para fingir. João assentiu. Entendo, senhor. Vamos conversar com o delegado Ferreira e ver que outras opções temos. Nos levantamos para sair da igreja, mas João me parou na porta. Senhor Steinberg, tem mais uma coisa que precisa saber antes de tomarmos qualquer decisão. Meu coração disparou novamente. O quê? Ontem à noite Isabela recebeu uma ligação. Era Augusto Júnior. Ele disse que sabe sobre nosso relacionamento e que se ela não parar de me ver imediatamente, algo muito ruim vai acontecer com sua família. Senti o sangue drenar do meu rosto. Eles estão nos ameaçando diretamente? Sim, senhor. A situação chegou a um ponto crítico. Não temos mais a opção de ficar em cima do muro. Ou agimos agora, ou nossa família inteira corre risco de vida. Saímos da igreja em silêncio. Na calçada, João me deu o envelope com as provas e disse: Senhor Steinberg, o delegado Ferreira está esperando sua ligação. Se o senhor decidir colaborar, ele pode garantir proteção para toda a nossa família dentro de 24 horas. E se eu não colaborar? João me olhou com uma tristeza profunda. Então eu vou entregar as provas mesmo assim e rezar para que a polícia consiga prender os Richters antes que eles matem todos nós. Voltei para casa com o envelope escondido no paletó, sentindo o peso das decisões que tinha que tomar. Helena e Isabela estavam me esperando na cozinha, as duas com rostos ansiosos e olheiras profundas. E então, papai? Isabela perguntou. Olhei para minha filha.
para minha esposa, e tomei a decisão mais importante da minha vida. Vamos colaborar com a polícia. Vamos acabar com esse pesadelo de uma vez por todas. 3 semanas depois, a Operação Águas Limpas da Polícia Federal prendeu 17 pessoas, incluindo Augusto Richter Sr. e Augusto Júnior. Nossa empresa foi limpa de todas as acusações, e eu fui reconhecido publicamente como herói por ter colaborado com a justiça. João e Isabela se casaram 6 meses depois, numa cerimônia simples mas emocionante. Hoje, 2 anos depois, eles trabalham juntos numa consultoria ambiental que ajuda empresas a operarem de forma sustentável. E eu aprendi que, às vezes, levar o lixo para a rua pode mudar sua vida de formas que você jamais imaginaria. Olhando para trás, percebo como essa história inteira começou com algo tão simples quanto uma funcionária que faltou ao trabalho. Se a Márcia não tivesse ficado doente naquele dia, se eu não tivesse sido forçado a levar o lixo para a rua, se eu não tivesse visto minha filha beijando João, talvez minha família estivesse destruída hoje. Talvez eu estivesse preso, Isabela casada com um criminoso e João morto pelos capangas da Richter Holdings. É impressionante como a vida funciona de formas misteriosas. Durante anos, eu me considerava um homem de sucesso. Tinha dinheiro, uma empresa próspera, uma família bem estruturada. Mas na realidade eu era apenas um homem cego, sustentado por dinheiro sujo, planejando entregar minha filha para uma família de assassinos. Eu achava que conhecia o mundo, mas não conhecia nem minha própria filha. Isabela sempre foi muito mais sábia do que eu. Enquanto eu me preocupava apenas com lucros e expansão, ela via o mundo real, as pessoas reais, os problemas reais. Quando ela escolheu trabalhar com projetos ambientais, eu pensei que fosse perda de tempo. Quando ela questionava nossos valores, eu achava que era rebeldia adolescente. Mas ela estava certa o tempo todo. Ela enxergava coisas que eu me recusava a ver. E João, hoje ele é como um filho para mim. No início, admito que senti preconceito. Como um empresário milionário poderia aceitar que sua filha se casasse com um gari? Que futuro eles teriam juntos? Mas descobri que João é um dos homens mais íntegros que já conheci. Ele arriscou a própria vida para expor a verdade. Protegeu minha filha mesmo sabendo que isso o colocava em perigo ainda maior. E me tratou com respeito mesmo quando eu não merecia. A operação da Polícia Federal foi um sucesso completo. Além dos 17 presos, foram recuperados mais de 100 milhões de reais em bens adquiridos com dinheiro de crimes ambientais. Várias áreas que haviam sido contaminadas estão sendo recuperadas. Dezenas de famílias que viviam próximas aos locais de despejo irregular finalmente têm água limpa para beber. Minha empresa passou por uma reestruturação completa. Perdemos cerca de 30% do faturamento quando cortamos todos os vínculos com a Richter Holdings, mas ganhamos algo muito mais valioso: nossa dignidade. Hoje, a Steinberg Metalúrgica é certificada em sustentabilidade. Temos projetos ambientais próprios, e nossos funcionários trabalham com orgulho, sabendo que fazem parte de uma empresa limpa. Helena demorou alguns meses para se recuperar completamente do choque. A descoberta de que vivíamos com dinheiro sujo a deixou profundamente abalada. Ela sempre foi uma mulher vaidosa, preocupada com o status social, mas essa experiência a transformou completamente. Hoje ela trabalha como voluntária na mesma ONG onde Isabela e João se conheceram. A Márcia, nossa funcionária que faltou naquele dia fatídico, continua trabalhando conosco. Quando soube de toda a história, ela brincou dizendo que se tivesse sabido que faltar ao trabalho salvaria nossa família de criminosos, teria faltado muito antes. Aumentei seu salário em 50% e criei um plano de saúde especial para ela e os filhos. Afinal, se não fosse por ela ter faltado, nada disso teria acontecido. Aprendi lições que jamais esquecerei. Primeiro, que o dinheiro fácil sempre tem um preço alto. Durante anos, me orgulhei dos investimentos generosos que Augusto Sr. fazia na minha empresa, mas nunca questionei de onde vinha tanto capital. A ambição me cegou para sinais óbvios de que algo estava errado. Segundo, que família é muito mais importante que negócios. Eu quase entreguei minha filha para um criminoso porque estava obcecado em expandir minha empresa. Quase perdi o amor e o respeito da pessoa mais importante da minha vida por causa de ganância. Terceiro, que às vezes as pessoas mais improváveis são exatamente o que precisamos. João parecia ser apenas um gari, alguém que eu jamais consideraria digno da minha filha.
Mas ele foi o homem que salvou nossa família, que trouxe a verdade à tona, que teve coragem de enfrentar criminosos poderosos. Quarto, que pequenas ações podem ter consequências enormes. Se eu tivesse ligado para outro funcionário naquela manhã, se tivesse contratado uma empresa terceirizada para levar o lixo, se tivesse simplesmente ignorado a situação, minha vida seria completamente diferente hoje. E finalmente aprendi que nunca é tarde para mudar. Aos 48 anos eu achava que já sabia tudo sobre a vida, sobre negócios, sobre relacionamentos. Mas descobri que ainda tinha muito a aprender sobre integridade, sobre coragem, sobre o que realmente importa. Hoje, quando vejo Isabela e João trabalhando juntos, vejo não apenas um casal apaixonado, mas duas pessoas que mudaram o mundo ao seu redor. Eles provaram que o amor verdadeiro pode superar qualquer diferença de classe social, qualquer obstáculo, qualquer perigo. A consultoria ambiental deles já ajudou mais de 50 empresas a operarem de forma sustentável. Eles desenvolveram projetos de reciclagem que beneficiaram milhares de famílias. E, mais importante, eles criaram um legado de integridade que nossos futuros netos poderão se orgulhar. Gente, essa história mudou completamente a forma como eu vejo a vida. Por isso resolvi compartilhar com vocês aqui no canal Relatos de Amores Improváveis. Sei que foi uma história longa, intensa, cheia de reviravoltas, mas precisava contar todos os detalhes para vocês entenderem como um amor aparentemente impossível pode transformar a vida de toda uma família. Se vocês chegaram até aqui, muito obrigado pela atenção. Essa história deu muito trabalho para ser contada, mexeu com muitas emoções minhas, trouxe à tona memórias que ainda me arrepiam. Por isso, peço de coração que vocês deixem seu like neste vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer e chegar em mais pessoas que precisam ouvir histórias como essa. Se inscrevam no canal Relatos de Amores Improváveis, se ainda não se inscreveram. Temos muitas outras histórias emocionantes para contar. Histórias de pessoas reais que passaram por situações incríveis. Ativem o sininho das notificações, para não perderem nenhum vídeo novo. Comentem aqui embaixo o que acharam dessa história. Vocês já passaram por alguma situação onde um amor improvável mudou suas vidas? Conhecem casos parecidos? Quero muito ler os comentários de vocês. Quero saber suas opiniões, suas experiências. Prometo que leio todos os comentários e respondo o máximo que consigo. Olhem também nossos outros vídeos aqui no canal. Temos histórias de todos os tipos. Amores que venceram preconceitos, casais que superaram diferenças impossíveis, relacionamentos que mudaram o destino de famílias inteiras. E se vocês quiserem ajudar nosso canal a crescer ainda mais, podem colaborar através do Valeu Demais. Qualquer valor ajuda muito a cobrir os custos de produção, de edição, de equipamentos. Isso nos permite trazer mais vídeos diários, com mais qualidade, com mais histórias emocionantes para compartilhar com vocês. Cada real doado é um investimento em mais conteúdo de qualidade para a nossa comunidade. Nosso trabalho aqui é mostrar que o amor verdadeiro não conhece barreiras, não escolhe classe social, não liga para convenções. Queremos provar que histórias reais são muito mais emocionantes que qualquer ficção. E isso só é possível com o apoio de vocês. Muito obrigado por terem assistido até o final. Até o próximo vídeo. E lembrem-se, às vezes, as maiores mudanças da nossa vida começam com as menores ações. Um abraço para todos vocês.